Muito boa tarde, tudo bem com vocês? Que sabadão. Continuamos aqui na nosso grupo de estudos Oração Ação, um grupo de estudos que se propõe a conhecer as leis da vida ao mesmo tempo em que estimulamos a nos conhecer, porque assim é o fora como o dentro, assim é o baixo como o alto, o conhecimento é um todo, somos nós que fragmentamos, e para realmente conhecer, precisamos reunir os fragmentos. Há uma música que é cantada por Marina Lima, que fala, para começar, quem vai juntar os tais caquinhos do velho mundo? Isso quer dizer que o ser humano pegou o conhecimento que era integrado, fragmentou a título de aprofundamento, houve algum aprofundamento, mas agora para avançar precisamos reunir os conhecimentos. E o Espiritismo e Kardec, trabalhando, se propondo um ponto de vista que une ciência, filosofia e religião, vai exatamente nesse sentido. Não é o único caminho para isso, evidentemente. Há muitas filosofias, muitos olhares que se propõem a esse holismo, a essa integralidade. E, sim, o Espiritismo é um desses caminhos que propicia demais avanços nesse sentido. Hoje, quer dizer, já há alguns encontros temos falado, temos pensado no sonambulismo, fenômeno muito antigo e que vai para muito além daquela figura que a ficção consagra como alguém de olhos fechados, braços estendidos para frente, que caminha causando medo, apreensão. É porque causa medo realmente tudo que a gente não conhece e precisamos conhecer para vencer o medo. É isso que estamos fazendo aqui. O pensamento antigo, o pensamento primitivo, exatamente por desconhecer quase tudo, tem medo de quase tudo. Especialmente medo dos medos, raiz de todos os medos, o medo da morte, que nos incita a ter medo de tudo aquilo que se relaciona com espírito, cemitério, cruz, símbolos fartamente utilizados nos filmes de terror, que é lógico e em nada nos ajuda na superação do medo, ao contrário, se nutrem desse medo numa indústria para não apenas fazer lucros para essa indústria cinematográfica, literária, para essa cultura do terror, mas especialmente, isso poucos sabem, está essa própria indústria do terror a serviço de um processo de dominação de mentes. O que o medo mais serve senão a dominação de mentes? Implantar o medo, disseminar o medo, aprofundar o medo, gerar um problema e depois vender-se como solução, manipulando as mentes amedrontadas, é o que faz a pior religião, o pior entretenimento, a pior política,
Hoje, então, caminhando em sentido contrário, vamos falar, mais uma vez, sobre mais aspectos do sonambulismo. É a penúltima parte do nosso estudo, a partir desse fabuloso O Livro dos Espíritos, hoje abrangendo as questões 432 a 435. Vamos lá então. 432, Kardec pergunta assim, para quem não sabe, O Livro dos Espíritos, 1019 perguntas, elaboradas por Kardec, um espírito de cientista que fez diversas teses científicas de melhoramento da educação na França. Ele que era discípulo, que trabalhou junto com Pestalozzi, eminente pedagogo, até hoje reverenciado nessa ciência. Ele então estabelece as perguntas e os espíritos, por meio de médiuns confiáveis, respondem. E respondem preciosamente, como veremos também hoje. E como temos visto já há diversas semanas, com o maior prazer. Já estamos na 432, onde Kardec pergunta assim: como explicar que alguns sonâmbulos possam enxergar a distância? E os espíritos respondem: o espírito não se transporta durante o sono? O mesmo ocorre com o sonâmbulo. Ele já vinha falando antes, os espíritos já vinham respondendo a Kardec, situando o fenômeno sonambúlico como ocorrendo durante o sono. Então, todos nós dormimos enquanto o nosso corpo repousa, o nosso espírito se descola e tem experiências as mais variadas. Em outros lugares, fazemos cursos, conversamos com pessoas, recebemos tratamentos, ensinamentos. Ou visitamos lugares menos iluminados, menos proveitosos, mas que estão na nossa faixa de sintonia, como lugares de sexo desregrado, comunidades voltadas à vingança, ao crime, ao medo, entre diversos outros. Então, nesse momento em que há esse desdobramento, alguns de nós, todos nós experimentamos o desdobramento, ainda que poucos de nós lembremos o que acontece nesse desdobramento. E muitas vezes a nossa mente mistura vivências em desdobramento com delírios oriundos do inconsciente, oriundos das preocupações do cotidiano. Mas na verdade são misturas de tintas na mesma lata da mente. Muito bem, alguns de nós, o espírito retoma o corpo, utiliza-se do corpo para movimentar-se, fazer coisas, explorar lugares, mexer, interagir com pessoas. Esses são os sonâmbulos, que realmente agem, caminham, mexem, conversam durante o sono. Muito bom. A pergunta: como explicar que alguns sonâmbulos possam enxergar a distância? Os espíritos nos lembram que quem é o ator principal de uma manifestação sonambúlica somos nós mesmos, mas distanciados do corpo, ou seja, o nosso espírito. E já que o nosso espírito enxerga a distância, o sonâmbulo necessariamente vai ter essa lucidez, essas possibilidades, esse desprendimento, esse enxergar a distância que muitos espíritos manifestam também. Porque se transporta
para lugares interessantes durante o sono. 433, Kardec pergunta: o desenvolvimento maior ou menor da clarividência sonambúlica depende do corpo físico ou da natureza do espírito encarnado? E a resposta é: depende de ambas. Existem organismos que permitem ao espírito se desprender mais facilmente do corpo físico. Olha que coisa interessante. Há uma predisposição física, assim como há uma predisposição física para o fenômeno mediúnico, há também uma predisposição física para o fenômeno sonambúlico. Muito interessante. 434. As faculdades que o sonâmbulo desfruta são as mesmas que o espírito tem depois da morte? Até certo ponto, sim, respondem os espíritos, mas é preciso levar em conta a influência do corpo físico, ao qual o espírito do sonâmbulo ainda se encontra ligado. Então esse distanciamento, esse desprendimento do espírito frente ao corpo durante o sono não é completo. E não sendo completo para o espírito que apenas faz projeções, desdobramentos, viagens astrais, também não é no caso do sonâmbulo. O desprendimento total só ocorre durante a morte. E assim sendo, o espírito ainda é alguma coisa limitado ao corpo físico. Vamos pensar então em 3 estágios. O estágio da vigília, de enquanto estamos acordados, há uma ligação muito grande, uma limitação muito grande do espírito no corpo físico. Na morte, há um desprendimento total do espírito frente ao corpo físico, ainda que esse desprendimento possa ser gradual, mas o processo da morte finaliza quando há o rompimento dos últimos liames, dos últimos laços que ligam o corpo espiritual ao corpo físico. No fenômeno sonambúlico, assim como no fenômeno da viagem astral, da viagem espiritual, do desdobramento, o que há é um afastamento que diminui a limitação do espírito frente ao corpo, que acontece enquanto estamos acordados, mas que ainda não é uma libertação tão grande como a que acontece após a morte. Certo? Então, as faculdades que o sonâmbulo desfruta são as mesmas que o espírito tem depois da morte? A resposta, até certo ponto, sim. Mas é preciso levar em conta a influência do corpo físico, ao qual o espírito do sonâmbulo ainda se encontra ligado. E, última pergunta de hoje: o sonâmbulo pode ver os outros espíritos? A resposta vem assim: a maioria deles os vê muito bem. Assim como vemos espíritos em desdobramento nas viagens astrais, nas viagens espirituais, pelo distanciamento do espírito frente ao corpo, que nos dá assim, nos franqueia possibilidades espirituais muito mais amplas do que as que possuímos quando estamos coincididos com o corpo físico. Então a descoincidência expande as nossas possibilidades espirituais, mediúnicas, mas ainda não totalmente.
como no fenômeno morte. Então a maioria deles, a maioria dos sonâmbulos, vê muito bem os espíritos dependendo do grau de elevação e da natureza de sua lucidez. Entretanto, existem alguns sonâmbulos que no início não percebem que estão vendo espíritos e os confundem com pessoas encarnadas. Isso acontece principalmente com aqueles que não têm nenhum conhecimento do espiritismo, do espiritualismo, do processo sonambúlico, do processo de desdobramento. Ainda não compreendem a essência dos espíritos. O fato os espanta e é por isso que acreditam estar vendo pessoas vivas. Aliás, o mesmo acontece mesmo após a morte. Quando morremos, e isso a literatura, o cinema mostra com muita propriedade, explicando o muito antigo fenômeno das almas penadas. O que são as almas penadas? São seres que já deixaram o corpo físico, ou seja, que já morreram, mas que não tendo consciência do fenômeno morte, não tendo consciência do fenômeno espiritual, continuam frequentando os mesmos lugares que frequentava quando vivo, tentando uma interação com as pessoas, tentando continuar a trabalhar, morar na mesma casa, interagir com a sua família, com seus colegas de trabalho, o que, porém, não se mostra possível e angustia muito aquele espírito, assim como a vivência com eventuais espíritos perturbadores que queiram se aproveitar da sua situação de confusão. São esses seres perturbados, são essas almas do outro mundo desorientadas que são grandemente ajudadas na mesa mediúnica, nas rodas mediúnicas que acontecem no candomblé, na umbanda, no espiritismo e em alguns outros ambientes onde abunda, onde ocorre o fenômeno mediúnico. Então, dizem os espíritos que o sonâmbulo, assim como o desdobrado, são fenômenos alguma coisa diferentes, e isso nós vamos ainda ver ao longo dos estudos, podem ver os espíritos muito bem, dependendo do grau e da natureza da sua lucidez. Então, o mundo espiritual não se dá a conhecer uniformemente pelos espíritos. Cada espírito no mundo espiritual, novamente, pelo desdobramento, pelo sonambulismo ou pela morte, terá acesso de camadas, de dimensões, de ambientes dentro do mundo espiritual apropriados ao seu grau de evolução e ao seu grau de lucidez, conforme colocado aqui. Daí também a extrema importância dos estudos espirituais. Comentário de Kardec: o mesmo efeito ocorre no momento da morte entre os que ainda se julgam vivos, exatamente o que falamos aqui. Não percebem a mudança que ocorreu e os espíritos ao seu redor parecem ser pessoas encarnadas. Assim, têm a ilusão de que o próprio corpo ou perispírito é ainda um corpo físico. Uma confusão danada, uma perturbação enorme, que, como dissemos, é muito bem abordada, muito bem trabalhada na mesa mediúnica, na roda, na mediunidade, na incorporação.
Muito bom, muito interessante estudar isso. Hoje avançamos alguma coisa nesse sentido e na segunda-feira voltaremos a conversar sobre ainda a última parte sobre o sonambulismo, com muito prazer. Amanhã, domingo, será dia do nosso curso Encontros Essenciais com Jesus. Muito bom, muito gostoso. Estamos terminando a ativação da oração do Pai Nosso. Essa chave, essa ferramenta fabulosa de bem viver, mas que não funciona se for um mero conjunto de palavras. Precisa que ativemos esse conjunto de palavras com o nosso entendimento, com a nossa emoção. E estamos fazendo alguma coisa disso, estimulando o processo que é individual, que é de cada um. Certo? Você é nosso convidado amanhã às 17h30 e também para segunda às 18 horas, onde continuaremos a nossa oração-ação. Muito bom. Vamos então saudar os amigos. Rita e Cássia Monteiro, nossa amiga do Semente, muito bom você estar aqui, Rita. Andréia Santos, nossa amiga também. Muito boa noite a todos. Adelaide Dias, Sayonara Angélica, Eliane Serrão Claro, também amiga do Semente de Luz, que fica ali na João Ramalho 158, São Vicente, São Paulo. Você é nosso convidado. Bárbara Frias, que também conhecemos dos diferentes estudos presenciais também. E Rosa Nepomuceno, nossa amiga de estudos aqui. Sejam todas muito bem-vindas, reproduzam, compartilhem, continuemos nossos estudos e o nosso transbordamento. Porque o que é bom precisa da nossa participação. Não adianta nos queixarmos das sombras, das fake news, dos conflitos, dos ódios que se disseminam por toda parte. Precisamos nós mesmos disseminarmos a compreensão, o entendimento, a boa vontade, a lucidez, como vacinas contra uma pandemia de ódio, de desentendimento, de sombras que hoje se espalha por diversos ambientes do planeta. Tome a sua vacina, use a sua máscara. Ela está certamente no campo da sintonia. Quem sintoniza bem, atrai bem. Quem sintoniza mal, atrai mal. Daí a receita fundamental de Jesus: vigiai e orai, para não cair em tentação, sabendo que a autoobservação, que ele chama de vigilância, é mesmo fundamental, e que a oração, que deve ser compreendida como todas as práticas de elevação do padrão vibracional, é o fator que nos defende das sombras e nos expande às luzes da vida. Muito grato pela presença. Amanhã, às 17h30, estaremos juntos no encontro fundamental com Jesus. Grande abraço e até amanhã.